Olá, concurseiro, tudo bem? Sou o professor Marcelo Santos e você é muito bem-vindo a essa nossa aula da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, para você que vai fazer aí Polícia Civil, seja o cargo de escrivão, seja o cargo de agente, tá? E sem mais delongas, então vamos logo ver o que o CESP quer saber de você dessa matéria. Primeiramente, o que vem a ser improbidade administrativa? Improbidade administrativa é aquela conduta imoral ou descuidada, que afeta a administração pública, tá? Conduta imoral ou descuidada que afeta a administração pública. Não que você não ser descuidado fosse algo moral, tá? Mas é claro que a administração necessita de um cuidado maior. A gente vai entender porque eu falei conduta imoral ou descuidado, porque muitas vezes o camarada não tinha a intenção de causar um prejuízo para a administração, mas por descuido acabou causando e ele vai ser punido também por improbidade administrativa. Bacana? Outro ponto muito importante que você tem que saber é onde a conduta de improbidade será julgada, e já anota aí que será julgada na esfera civil, ou seja, um juiz civilista vai julgar o ato de improbidade administrativa, e se vai ser julgado na esfera civil, obviamente que as sanções decorrentes da sentença de improbidade administrativa, se for uma sentença condenatória, também terão natureza civil. Por exemplo, o juiz pode condenar o camarada que praticou o ato de improbidade administrativa à perda da função pública. Se o juiz condenar a perda da função pública, gente, essa sentença, essa punição não tem natureza administrativa, ela tem natureza civil. E outra coisa também que costuma ser peguinha de prova, e esse aqui realmente é muito perigoso. A banca chega e pergunta se está tipificado como crime o ato de improbidade administrativa e a resposta é errada, tá bom? Por quê? Porque o ato de improbidade, gente, não é crime. Não é crime em si. Marcelo, como assim não é crime em si? Existem algumas condutas que podem ser improbidade administrativa e ao mesmo tempo também ser um crime. Por exemplo, o camarada recebeu propina para deixar de aplicar uma multa, né, em um condutor de caminhão. Né? O policial rodoviário lá recebeu propina para deixar de aplicar uma multa. Constitui improbidade administrativa? Constitui improbidade, né? Receber a vantagem indevida para deixar de praticar um ato de ofício. Mas também é o crime de concussão previsto ali no Código Penal se ele exigiu ou se ele solicitou aquela propina. E o que vai acontecer nessa situação? Ele vai responder por improbidade? Sim, mas ele também vai responder por um crime. Só que quem vai julgar ele por improbidade é o juiz civil e quem vai julgar ele pelo crime é o juiz penal. Então, Marcelo vai responder a 2 processos. Se ele for servidor, ele vai responder a 3, inclusive mais um de natureza administrativa. Mas existem atos de improbidade, por exemplo, que são improbidade e não são crime. Por exemplo, deixar de dar andamento, né, em processo ou em ato de ofício, simplesmente e sem causar um prejuízo para a administração. Nessa hipótese, você tem um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração, mas que não é crime, tá joia? Então, o que você tem que botar na cabeça é que a improbidade em si não é crime, muito embora alguns atos de improbidade também sejam crimes. Marcelo, então, como é que vai ficar o julgamento quando um sujeito pratica um ato que vai ser improbidade, que vai ser crime, e você ainda falou que pode ser até sujeito a uma sanção administrativa? É isso que a gente vai ver. A própria Lei 8429 estabelece as esferas de julgamento, tá? E vai dizer o quê? Que essas esferas são independentes, ou seja, via de regra, uma não interfere na
outra. Ou seja, o fato de você ser absolvido na esfera penal não significa que automaticamente você está livre na esfera administrativa e na esfera civil. Bacana? Por exemplo, sujeito desviou verba do banco, né? Desviou verba para sua conta na Suíça. Então, o que vai acontecer com ele se ele for um servidor público? Ele vai responder na esfera civil por improbidade administrativa e ficará sujeito ao pagamento de uma multa. Nós vamos ver o valor dessa multa depois, tá? Então, na esfera civil, sendo condenado por improbidade, ele pode pagar uma multa. Na esfera penal, tá? No caso aí também, ele vai ser condenado por corrupção? Vai. Nesse caso aqui, ele vai para cadeia. Ele vai ser preso, tá bom? Porque na esfera penal, ele cometeu um crime. E sendo ele um servidor público, também vai passar por um processo administrativo disciplinar e na hipótese, né, de cometimento de falta grave, ele vai sofrer uma demissão. É importante você saber que cada processo vai gerar uma punição e essas punições, essas sanções são independentes, tá? E elas podem se acumular. As sanções podem se cumular entre si. Está escrito na lei, cumular entre si. Significa o quê? Que além do camarada ser preso e ser demitido, ainda vai continuar sendo obrigado a pagar a multa civil prevista ali na lei de improbidade administrativa. Marcelo, coitadinho, ele foi preso e demitido, como é que ele vai pagar? Isso aí eu não sei. A lei está dizendo que as sanções podem se cumular e, via de regra, as esferas são independentes, ou seja, uma não vai interferir na outra, mas como regras tem exceções e a banca adora exceções, então a gente tem que estar ligado também. Exceção da independência das esferas, a gente mora bem aqui, ó, na esfera penal. Se o camarada na esfera penal for absolvido em duas hipóteses, só duas hipóteses, tá joia? Automaticamente também ele estará livre nas demais esferas que são a civil e a administrativa. E essas hipóteses são as seguintes: absolvição por negativa de autoria ou absolvição por inexistência de fato. Marcelo, o que é uma absolvição por negativa de autoria e o que é uma absolvição por inexistência de fato? Negativa de autoria, o juiz falou o seguinte: ficou provado que não foi ele. Como assim ficou provado que não foi ele? É o seguinte, ele tinha um irmão gêmeo malvado, né? E esse irmão gêmeo foi lá e praticou e depois ficou provado que, na verdade, quem praticou o ato foi o irmão dele e não ele. Nessa hipótese, automaticamente, ele estará livre na esfera administrativa e também na esfera civil. A sentença de inexistência de fato é algo muito parecido. Palavrinha muito importante aqui, ó. Foi provado que o fato sequer aconteceu. Marcelo, como assim um fato sequer aconteceu? Na verdade, o notebook nunca foi roubado ali da repartição. Acontece que a dona Maria, que era a faxineira, colocou no armário, colocou dentro de uma gaveta e ela acabou falecendo, né? Teve infarto e nunca mais voltou para o trabalho. E acharam que tinham levado o notebook, foram fazer a limpeza de novo e acharam o notebook dentro da gaveta. Então, ficou provado que o fato sequer aconteceu. Nessa situação de inexistência de fato, automaticamente também, o camarada vai estar livre na esfera civil, né? Ou seja, de improbidade, e administrativa, livrando do PAD. Agora, banca examinadora não quer o seu bem, então você tem que ficar ligado. A banca chega e fala: a absolvição na esfera penal reflete nas demais esferas. Tá errado, tá? Tá errado, você vai saber que tá errado, porque essa aí o que a gente falou agora é exceção. A regra é que uma esfera não reflete na outra, porque são independentes. Mas as bancas também podem falar, para o texto ficar mais bonitinho, que o camarada na esfera penal foi absolvido por falta de provas, ou então por atipicidade
de conduta. Tá? E o que é que você tem que escrever aí para você não se dar mal? Que nenhuma dessas hipóteses nenhuma dessas hipóteses interferem nas demais esferas. Primeiro, por quê? Falta de prova, gente, não é a mesma coisa de provar que não foi ele ou provar que o fato sequer aconteceu. Porque a inexistência de fato e a negativa de autoria exige o quê? Exige prova. Então isso aqui você já descarta, tá bom? A tipicidade de conduta significa o quê? Que a conduta aconteceu, mas não é crime. Camarada, né, descobriram que todo dia ele vai para a repartição e dorme. Se você é um funcionário civil, dormir na repartição não é crime, tá bom? Mas a improbidade você vai ser absolvido na esfera penal, mas vai ser condenado por improbidade administrativa, porque na atipicidade a conduta aconteceu e na existência de fato a conduta sequer aconteceu, tá? Toma muito cuidado com esses peguinhos aí que a banca é mestra em fazer esse tipo de coisa. Agora, quem é que pode praticar um ato de improbidade e quem é que vai ser a vítima de improbidade? Quem pratica o ato de improbidade é chamado sujeito ativo, tá? É aquele camarada que faz, é um bandidão. Sujeito ativo de improbidade pode ser um agente público e também pode ser um particular. Mas sabe o que é um agente público? É aquele cara concursado, né? Não necessariamente. Agente público vai atender a 4 requisitos, basicamente. Primeiro, é toda pessoa física, ou seja, pessoa jurídica não pode ser um agente público. E essa pessoa física tem que exercer uma função pública. Vai exercer uma função pública, tá? A banca também pode substituir por um termo latino chamado munus público. E essa pessoa, Marcelo, que exerce uma função pública não é concursada? Gente, não necessariamente. Por quê? Ela pode estar ali de forma permanente ou transitória, tá? Permanente ou transitória, e tanto faz se esse camarada é remunerado ou não. Isso vai incluir quem? Vai incluir servidor concursado, vai incluir servidor comissionado, vai incluir jurado, vai incluir estagiário de tribunal que exerce função pública, ou seja, o agente público não necessariamente é o concursado, é toda pessoa física que exerce uma função pública, mesmo de forma transitória e gratuita, tá bom? Mas também tem o particular. Também tem o particular. Então quer dizer que um particular pode cometer um ato de improbidade? Sim, ele, de particular, que de qualquer forma se beneficiar, vai responder por improbidade. Se o cara induzir ou instigar, pode responder por improbidade. Ou, de qualquer forma, auxiliar a prática, tá bom? Então quer dizer que o simples fato de eu falar, cara, vai lá e faz mesmo, comete improbidade, já pode me gerar uma condenação? Sim, você, né, por induzir ou instigar, também pode ser condenado, ou se beneficiar de qualquer forma, pode ser condenado, mas presta atenção, eu coloquei aqui de propósito um fantasminha, né? Olha só como esses desenhos são parecidos. Por que isso? Porque, gente, o particular, ele só vai responder por improbidade administrativa se estiver atuando junto com um agente público. Ou seja, é impossível você instaurar um processo de improbidade administrativa exclusivamente contra um particular. Isso quer dizer o quê? Se um camarada que é um particular, que não é servidor, que não é agente público, resolver invadir uma escola
ir ali dentro roubar os notebooks ou os computadores, ele não comete improbidade administrativa. Agora, se ele fizer isso com auxílio de um servidor da escola, aí a coisa muda de figura. Além de cometer o crime, ele também vai cometer improbidade. Por quê? Justamente porque estava auxiliando, porque estava na companhia de um agente público. Então, eles têm que ter uma relação, tá? Para que possa o particular responder por improbidade. E mais um detalhe, tá bom? Você viu aí que basicamente quem andou em pé e fez sombra responderá por improbidade. Só que tem um camarada que nunca responde por improbidade, que é o presidente da República. Marcelo, e senador, deputado federal, juiz, promotor, ministro do STF, tudo responde por improbidade. O único camarada que não responde por improbidade é o presidente da República. Ele responderá por crime de responsabilidade e pode sofrer aí um processo de impeachment, tá bom? Só que responder por improbidade não rola, tá bom? Então a gente viu quem é o sujeito ativo, mas quem é que vai ser a vítima? Ou seja, quem vai ser o sujeito passivo do ato de improbidade? Pode ser um servidor? Não pode ser um servidor. Galera, sujeito passivo de ato de improbidade tem que ser uma entidade, ou seja, tem que ser uma pessoa jurídica. E essa entidade pode ser uma entidade pública ou uma entidade privada, tá? As entidades públicas podem estar na administração direta e na administração indireta, tá bom? Pode ser fundação pública, união, estados, DF, município. Pode ser empresa pública e sociedade de economia mista, Marcelo? Também são entes que fazem parte da administração pública. Pode ser ente privado, né? A sociedade de economia mista e empresa pública tem personalidade jurídica de direito privado. Mas além dessas duas, você pode inserir aí, ó, entes particulares, desde que esses particulares, essas entidades, né, essas pessoas jurídicas, sejam controladas direta ou indiretamente pelo Estado. Mas tem uma regrinha, olha só. Se a entidade privada tiver mais de 50% do seu patrimônio composto por capital público, ele pode ser vítima de improbidade? Tranquilamente. Marcelo, e entidades com menos de 50% do seu patrimônio composto por capital público, pode ser vítima de improbidade também? Também. Ué, então qual que é a diferença? A diferença, galera, é que no caso das entidades que tem mais da metade do patrimônio público, qualquer dinheiro que você mexer sempre vai ser improbidade administrativa. Agora, se a entidade particular tiver menos de 50% do capital composto de patrimônio público, só é improbidade se atingir a parte pública, ou seja, se chegar a ferir a parte do patrimônio público, tá bom? Então, grava isso aí na sua cabeça. Sujeito ativo é quem pratica. Qualquer agente público, tirando o presidente da República, pode praticar improbidade. Não interessa se é servidor, não interessa se é empregado público, se é militar, se é temporário, se é estagiário, se é jurado, se é mesário do tribunal do júri. Pouco importa. E também o particular, que de qualquer forma se beneficiar, concorrer, induzir, instigar, desde que esteja colaborando com um agente público. E vítima só pode ser entidade, só pode ser pessoa jurídica da administração pública ou particular, controlado direto ou indiretamente pelo Estado, e controlado é quem recebe, né, a verba pública. Marcelo, mas quais as condutas que são puníveis no ato de improbidade administrativa? Isso aí a gente vai ver no nosso próximo bloco. Um forte abraço!